Olá para cada um, meu nome é Rodolfo, estamos aqui agora no IGTV aqui do canal do Bodega Literária. Eu tentei fugir um pouquinho ali daquela coisa técnica que é o YouTube, né? E vou tentar fazer essa coisa mais improvisada aqui, que é isso que o Instagram tenta proporcionar. Mas também esse vídeo também estará também no canal do YouTube. Então você pode tanto seguir o Bodega Literária no Instagram, como também lá no YouTube, que você vai ter acesso a esse vídeo. E eu vou tentar aqui, né, ser o mais sucinto possível, não prolongar tanto, até porque não vou fazer edições aqui, né, realmente ser algo mais, digamos assim, pessoal, né, e muito mais, sem ser tanto técnico como eu falei, para a gente poder falar hoje sobre livros. E dessa vez, eu não sei se vocês vão estar vendo por conta da câmera que vai estar com o lado contrário, né, invertida, mas hoje vamos falar sobre o livro do Érico Veríssimo, que é o livro Incidente Antares. Eu li tá com um tempinho, né, assim que eu acabei a leitura, eu não quis vir gravar logo esse vídeo porque eu deixei a história assentar ali um pouquinho na minha cabeça, pra gente poder falar um pouquinho sobre ele. Tá com um tempo atrás, a gente leu, né, eu li o livro, aquela coletânea do Tempo e o Vento, todos os 7 livros que fazem parte do Tempo e o Vento. São 7 livros? São 6 ou são 7? Não lembro muito bem no momento. São 7, realmente. E para quem quiser, né, conhecer um pouquinho sobre aquela história, que é uma odisseia ali pelo Rio Grande do Sul, você pode acessar os 2 primeiros vídeos que eu fiz sobre a obra lá no canal do Bodega. Então é só botar O Tempo e o Vento, Bodega Literária, e você vai ter acesso, então, ao comentário, né, que eu fiz sobre o livro. Eu também já li também sobre Olhar os Lírios do Campo, né? Tem também vídeo no canal, você também pode acessar. E esse ano, então, foi que eu resolvi, então, ler, né, esse livro do Érico Veríssimo, que foi o último livro que ele publicou em vida, que é realmente o Incidente Antares. Esse livro que é pequenininho, né, eu fiz muitas marcações, como você pode ver, mas é um livro maravilhoso. O Érico Veríssimo, ele tinha ali um pouquinho o pé no surrealismo ali, né, dentro do Tempo e o Vento, em que ele vai trazer coisas subliminares para tentar falar um pouquinho sobre as crenças, né, e as tradições do Rio Grande do Sul. Mas é aqui nesse livro em que realmente ele vai atolar, digamos assim, todo o seu pé no surrealismo e trazer essa história que traz um pouquinho do que ele já fez em muitas das suas outras histórias, que é falar a questão histórica ali de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, e também então partir para esse lado surreal. Então o livro aqui ele é narrado, né? Ele é escrito em 2 partes. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre essas 2 partes. Então, se você leu, eu peço que você comente, né, aqui nos comentários o que foi que você achou dessa obra, para a gente poder então discutir um pouquinho, tá bom? A primeira parte do livro, né, que realmente se chama, deixa eu só confirmar aqui, se chama Antares, vai fazer então isso que o Érico fazia muito, que é essa parte histórica. Então a primeira parte ele é apresentada, vou ler aqui um resumo que eu fiz, vai apresentar realmente a parte histórica ali dessa cidade chamada Antares, né, que o nome, tem até uma tradição, né, diz que o nome foi trazido de 2 formas, ou por conta da estrela Antares, de um visitante que estava olhando o céu ali naquele momento, ou então porque diziam que naquele lugar tem muitas antas. Então daí que se batizou esse local de Antares. Só que o curioso do livro é que o Érico aqui vai trazer realmente toda a formação ali dessa pequena cidade. Desde a sua era paleontológica, digamos assim, até realmente a sua formação, a sua evolução e a sua revolução até os dias atuais. Porque a história se passa ali no ano de 1963. Deixa eu ver aqui só para confirmar. Isso, se passa em 63. Então vai ter um pouquinho, alguns fatos políticos ali da região e até mesmo do próprio Brasil que estava passando naquela época. Mas voltando ali ao que eu estava falando, a primeira parte então vai falar sobre esse apanhado histórico ali dessa cidade chamada Antares. E como toda boa obra do Érico Veríssimo, ele adora criar famílias rivais, a questão das rivalidades. Então aqui nessa história ele vai trazer 2 famílias principais, que são os Campo Largos e os Vacarianos. E o curioso é que a família os dos Vacarianos são aquelas famílias muito mais tradicionais. Então a questão do coronelismo ali vai estar muito em voga, né? Aquele patriarcado muito forte e aquela questão daquelas rixas e daquela tradição super forte que vai passar por cima de todas as revoluções
e todas as modernidades que possam surgir nessa cidade. Já os Campo Largos não, são famílias muito mais tradicionais e que a gente percebe realmente que gostam dessa coisa nova, dessa coisa moderna e dessa coisa revolucionária que os tempos irão trazer. Só que essas famílias são rivais, então a gente vai poder acompanhar várias e várias rixas, várias e várias lutas dessa família que não para de brigar em qualquer momento. Então essa é a parte sátira da história, né? Que a gente vai fazer com que a gente ria ali um pouquinho em poder entender essa rivalidade. Bom, mas vamos lá. Então a gente vai acompanhar então essas questões dessas oscilações políticas entre essas duas famílias, essas rixas políticas, e também vai apresentar também a união dos mesmos, né, dessas duas famílias, em face da ameaça comunista que surge ali naquela cidade, porque em dado momento ali dos anos 60, a cidade vai passar por uma reivindicação operária, que é essa reivindicação operária que vai dar então surgimento à segunda parte do livro, onde é o momento ápice dessa história. Bom, mas eu trouxe também aqui outros pontos que, vamos lá, que vai tratar também sobre essa primeira parte. Eu falei sobre a questão da história da formação de Antares, essa rivalidade entre a família Vacariana e Campo Largo, né? A formação política, até porque o livro vai se passar ali na era Vargas, na era do Jango, no golpe militar. Então, muitos dos personagens que circulam aqui no livro dos Antares vão ter essa questão de estar muito engajados com a política, e também essa questão de como as personagens políticos, como o próprio Getúlio Vargas vai surgir aqui nessa história e como a gente percebe então as várias faces de um Brasil que estava ali naquela época, né? Na época dessa mudança que estava ocorrendo no Brasil. Bom, também a gente percebe também em vários capítulos essa questão da chegada da evolução, como por exemplo a cidade, né, se transformando, chegando a luz elétrica, chegando às invenções como o telefone, o fax, o correio, e como essas revoluções, essas transformações acontecem então ali dentro dessa pequena cidade, né? Como pessoas deixam de ter um papel e como outros ganham um papel importante nessas evoluções. E o importante também é como o autor conseguiu trazer vários personagens caricatos dentro desse livro para trazer ali então caricaturas, digamos, da própria atualidade, né, da própria situação atual em que o país estava vivendo. Bom, então a segunda parte do livro é que chega o ápice dessa história, que é exatamente no ano de 1963. O que acontece? A gente percebe então que existe essa questão do coronelismo ali muito forte naquela região e a cidade está evoluindo, né? E existe então essa questão do sindicalismo em que a classe operária, por conta de não ter as questões políticas da época, então percebe então quando essa classe operária ela quer reivindicalizar pelos seus direitos que faltam à época. Só que existe muitas pessoas, né, os próprios prefeitos, os próprios comparsas desse prefeito, até mesmo a própria família Vacariano, que está ali muito fortemente contra essa revolução, né, operária que acontece na região. E acontece então que um dia anterior a esse fato que vai acontecer, morre algumas personalidades ali na região, né? Eu vou dizer depois para você quais são esses personagens. Então, essas pessoas morrem e na hora de serem enterradas, né? O pessoal vai ali fazer a cerimônia, né? Os cortejos, encaminha-se para o cemitério. Só que no momento o que acontece é que na frente ao cemitério, os sindicalistas estão fechando o local como uma espécie de protesto, né, para que as famílias não enterrem os seus mortos. Então é uma forma então de reivindicar os seus direitos. E o que acontece então é que esses defuntos precisam então ficar ali à deriva, né, ali na porta do cemitério, porque são impedidos de serem enterrados, né? É uma forma então de um protesto que esses personagens encontram, né, de encontrar os seus direitos. Só que então passa-se a noite, os defuntos ficam ali na porta do cemitério e acontece o que ninguém esperava, que é o quê? Esses defuntos se levantam então dos seus caixões e percebem que são ali meio que zumbis, digamos assim, e que querem entender então por que não foram enterrados, né? O porquê, o que é que está acontecendo na cidade para eles não terem o descanso merecido. Então eles se juntam, esses defuntos, né? São 7 defuntos,
E esses 7 defuntos então resolvem então que no dia seguinte irão ali protestar, né, também por não terem sido enterrados. Então eles encaminham-se à cidade e então o que acontece então o ato, né, principal ali dessa segunda história. E o mais curioso aqui é, por exemplo, que os personagens, eu vou dizer para vocês quais são. A primeira é a Quitéria Campo Largo, que é a matriarca então ali dessa cidade, dessa família importante. O outro é o Barcelona, que é um sapateiro anarquista que teve um ataque cardíaco. O outro é o Cícero Branco, que é um influente advogado e que conhecia todos os figurões ali de políticos, de grandes famílias, né, de chefes de família e tudo mais, e que conhece ali vários podres daquela cidade. O outro é o João Paes, que é um jovem pacifista que foi torturado, né, ele era um militante e por, digamos assim, não entregar os seus parceiros, ele morre ali de uma forma bem bem cruel, né, ali por conta então da polícia local que o tortura, né, mostrando então assim um pouquinho do lado da ditadura ali do local. O outro é o personagem, é o Puri de Cachaça, que é um bêbado ali que morreu, mas que foi a própria mulher que envenenou, porque batia nela, chegava em casa bêbado e fazia de gato sapato dessa mulher. O outro é o Menandro Olinda, que é um pianista super genial ali, mas que ele tem um trauma de infância, que é muito curioso conhecer o porquê que ele teve esse trauma, né, e que ele acaba se suicidando, cortando os pulsos, né, que representam então ali essa vida que ele teve. E a outra é a Erotildes, que é a prostituta local, né, que morreu de tuberculose, porque não teve ali o seu tratamento negligenciado pelo médico que não estava nem aí com a vida dela. Então você percebe então que o Érico Veríssimo ali então pegou esses personagens ali bem caricatos para representar ali as faces dessa sociedade que é a própria Antares. E esses defuntos então se rebelam, né, porque querem então ali, né, dessa forma surrealista que o Érico encontrou, se rebelam e tentam então chegar a um consenso, né, com essa população para poder ver o porquê, como é que eles vão ser enterrados. E o curioso, então, é que estes defuntos ali vão visitar os seus parentes, né, os seus amigos, os seus locais onde viviam e vão trazer várias filosofias interessantes para a gente poder conhecer ali, né? Porque o próprio advogado, né, o Cícero Branco, por conhecer vários podres, digamos assim, da população, vai escancarar ali no próprio coreto, né, enfrenta toda a população esses podres que o pessoal sabe sobre corrupção, sobre seres e tudo mais. Então o que acontece é um circo, né, já que os defuntos e a população estão reunidos nesse coreto para poder então bater esse papo e resolver a vida, o que é que vai acontecer. Então é isso, o livro se resume a isso, né, a gente conhecer então esse lado histórico, que essa sátira que o Érico cria aqui sobre esses defuntos, mas também mostra um pouquinho se a gente for ver ali o lado da situação política atual da época, né, que o livro foi publicado em 1970, então a gente estava ali numa ditadura escancarada, né. O Érico, ele não era tão não tinham uma crítica quanto à ditadura da região no momento tão escancarada. Então ele usou essa forma sátira de mostrar então um pouquinho da sua da sua crítica, né, da sua revolta daquele momento, usando então esses personagens desse microcosmo para mostrar então como é que estava o Brasil atual. Então é muito interessante ver, né, que são figuras pequenas que representam então a população no Brasil da época, né? Então é muito legal ver isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Né, como o próprio resumo aqui diz, né, os mortos não sepultados adquirem então essa vida, né, e passam então a vasculhar a vida dos parentes e amigos, revelando então a podridão moral da sociedade. Como os personagens são cadáveres, então estão livres de pressões sociais e podem então criticar à vontade então a sociedade. Então é isso, o Érico mostra a morte como uma forma de se vingar ali dos vivos. É até mesmo uma filosofia de vida, né, a gente pensar sobre isso, né? E tem várias coisas aqui, vários panos de fundo e vários personagens que vão nos tratar nos tempos atuais. A questão da política, da moralidade, né, de esconder podridões ali sobre política e tudo mais. Esse livro teve uma minissérie pela Rede Globo que passou em 94, não assisti ainda,
Espero assistir depois, deve ser muito engraçado. Tem a Fernanda Montenegro, né, como atriz ali no meio. E então é isso. Eu espero que, sei lá, esse vídeo aqui tenha deixado vocês um pouquinho curiosos para poder conhecer essa obra do Érico Veríssimo, que assim como muitas outras, o Érico é muito fluido, né, na sua forma de escrever, muito legal na sua forma de criar personagens e nos cativa ali em cada página. Você começa a leitura e realmente não quer parar para saber realmente, né, o que vai acontecer aqui. E ele achou então esse meio, né, dessa sátira que me lembrou muito do Saramago, para poder criar, então, aqui esses personagens. Então é isso. Deixa aqui embaixo nos comentários o que foi que você achou, caso você tenha lido, né? Pra gente poder comentar um pouquinho. E se você tem outros aspectos sobre a obra, por favor, comente aqui, né? Eu falei só o básico aqui mesmo, só para vocês, só para poder instigar um pouquinho essa vontade da leitura pelo Érico Veríssimo. Eu vou criar esses especiais aqui no Bodega Literária, né? Vou chamar de pílulas, digamos assim, para a gente poder comentar um pouquinho mais sobre obras, né, e sobre literatura. Espero ter colocado uma sementinha na cabeça de vocês para a gente poder comentar um pouquinho mais sobre literatura. Então é isso. Tchau para vocês e até a próxima.